precioso dom de Deus faz parte da vida de nós. Nosso lar, a união permanece, o sonho acontece quando nutrimos o amor. Uma mensagem devocional, uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Evangelho segundo São João, capítulo 2, os versos de 1 até 10. E peço que você, ao abrir esse texto, deixe ele marcado, que nós vamos caminhar por ele enquanto refletimos nessa noite. Leamos. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Vamos repetir juntos essa expressão de Maria? Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Que Deus nos abençoe com o texto que nós acabamos de ler da sua palavra. Amém? Quando nós olhamos para a Bíblia como uma grande pintura, se fosse um quadro, ao invés de ser um texto, ela possui uma moldura familiar. A preocupação que Deus teve com a família. Obrigado. Nos chama a atenção na sua palavra revelada. A Bíblia possui uma moldura que é uma moldura familiar. O Antigo Testamento começa com a história de uma família, Adão e Eva. Deus cria todas as coisas e cria aquela família. O Antigo Testamento termina com uma palavra do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 6, diz que ele, Jesus Cristo, ele virá e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Assim encerra-se o Antigo Testamento. Na verdade, os grandes problemas em todas as áreas, problemas sociais, problemas eclesiásticos, problemas no ambiente de trabalho e tudo mais, eles são decorrentes das desestruturações familiares. O Novo Testamento, ele começa com a genealogia de Jesus, começa com uma história familiar e termina com o casamento entre Jesus Cristo e a igreja, a sua noiva. Ou seja, a Bíblia, a Escritura, ela é pontuada por situações familiares. E nós temos dentro a grande doutrina bíblica, todos os ensinos e tudo mais. O que nos mostra isso? O que isso quer dizer? Isso quer dizer da preocupação que Deus tem com
as relações familiares, com a relação entre um homem e uma mulher, com a relação entre os pais e os seus filhos, a relação entre pais e filhos, fundamental, especial, a preocupação e o cuidado que Deus tem com a nossa história familiar, quando Ele descreve a genealogia de Jesus inteira, ali no começo do Novo Testamento. Uma outra coisa que nos chama também a atenção é a prioridade de Jesus no seu ministério com relação à família e ao casamento. O primeiro milagre de Jesus não foi ressuscitar um morto. O primeiro milagre de Jesus não foi abrir os olhos a um cego. O primeiro milagre de Jesus não foi curar um aleijado, nem tampouco trazer a saúde de volta a um leproso, conquanto ele tenha feito todas essas coisas. Mas o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. A prioridade, se eu vou começar o meu ministério de milagres, eu vou iniciar a minha atuação miraculosa para mostrar o poder que Deus tem na vida das pessoas. Onde é que eu vou começar? Eu vou começar numa família, eu vou começar num casamento. E esse texto que nós acabamos de ler fala exatamente sobre isso. O verso 11 que nós não lemos diz: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Milagre na família gera fé, gera crença. E eu quero destacar pelo menos 3 aspectos e o resultado, o desdobramento de um milagre dentro da família. Como foi que aconteceu esse milagre? Que passos foram seguidos para que esse milagre pudesse acontecer? Em primeiro lugar, para que o milagre aconteça na minha família, na sua família, na nossa família, Jesus tem que receber o convite para entrar. Diz o versículo 2 que Jesus foi convidado. Jesus foi convidado. E ele não entra nos lugares nos quais ele não é convidado. Jesus não é furão, ele não é atrevido. Numa das cartas do Apocalipse, capítulo 3, verso 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus é um cavalheiro, respeitador. Ele respeita a nossa opinião. Quando ele andava falando às multidões, uma certa vez ele disse: se alguém quiser vir após mim, dia a dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser. Olha, eu só tenho o melhor para quem quiser vir após mim. Então, a primeira coisa que acontece, meus amados irmãos, é o convite. Jesus recebeu o convite. Ele e os seus discípulos, Maria também. Ao que nos parece, Maria era bem amiga da família, foi a pessoa que fez esses contatos, pelo menos é o que alguns estudiosos, comentaristas dizem, mas Jesus estava ali. Ele foi convidado. E assim também é. Eu já entrei em várias casas que tem alguns quadros e alguns pratos de louça na parede e diz assim: Jesus Cristo é o cabeça dessa casa. Amém. Que seja. E ele tem que ser convidado. E como é que nós convidamos Jesus para dentro da nossa casa? Como é que nós convidamos Jesus para dentro do nosso lar? Quando nós colocamos os seus valores dentro da nossa casa. Naturalmente, nos casamentos, a gente faz a cerimônia, a celebração, diz: Senhor, vem abençoar a nossa casa. Mas e no cotidiano, como é que ele está ali? Naturalmente, cada casal, cada família precisa desenvolver a sua criatividade, de uma forma especial em relação ao culto doméstico, aquele momento em que a gente lê a palavra, que a gente ora, quem sabe a gente canta, mas que aquela família, ela se preocupa em trazer elementos de fé para dentro de casa. Como é que a fé cresce dentro dos nossos lares? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir
a palavra de Deus. Então, se a Bíblia é lida na nossa casa, se a gente escuta músicas que têm valores cristãos, valores da palavra de Deus, naturalmente essa fé se fortalece, essa fé cresce. Eu sou de uma família eu já sou de 4ª geração de crentes, de evangélicos. E eu lembro como o meu pai fazia dentro de casa. Lá em casa a gente fazia o culto doméstico todo dia. E ele já levava, quando a gente ia para o café da manhã, ele levava a Bíblia e a revistinha da escola dominical. Então a revistinha da escola dominical tem uma leitura todo dia, não tem aquela leitura diária? Aí ele lia lá. Nem sempre a gente gostava, nem sempre a gente ficava satisfeito, às vezes a gente estava se coçando para ir jogar bola na rua, mas não sai ninguém antes de a gente orar, de a gente ler a palavra de Deus. Algumas vezes, à noite, ele sentava com a gente na varanda da casa, colocava as cadeiras, éramos 5 irmãos, mais ele, e ele ia contar, senta aqui que eu vou contar a história para vocês. As histórias que meu pai contava eram as histórias da Bíblia. Ele contava algumas vezes também as histórias da vida dele, como ele fugiu de casa, e as histórias da adolescência, aquelas maluquices e tudo mais, mas ele falava da fé, contava a história de Sansão, de Davi, e a fé começa a crescer dentro do nosso coração. O primeiro disco que ele me deu foi Novos Caminhos, Vencedores por Cristo. Quantos lembram desse disco aqui? Levanta a mão. Pessoal do meu tempo, olha só, né? Pessoal mais jovem, ninguém mais tem Vencedores por Cristo. Ainda era vinil aquele, né? Novos Caminhos. Eu tenho esse disco guardado até hoje em casa, com todo carinho. Então, a música, a leitura, a oração, convidar Jesus para dentro da nossa casa é convidar os valores de Jesus. E o milagre começa a acontecer naquele casamento, no momento em que aquele casal, aquela família teve a iniciativa de dizer: Jesus, venha para cá que hoje vai ter uma festa grande, uma grande festa, uma festa de casamento. Mas o segundo momento que a gente pode ver nesse texto, que nos mostra que os milagres são necessários dentro do casamento, é quando a gente entende que a realidade de um casamento não é uma realidade fácil. Diz o versículo 3, que acabou o vinho e a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Como os casamentos têm se tornado casamentos aguados muitas vezes. Quantos casamentos que o vinho acabou. O simbolismo do vinho, ele é uma bebida que tem cor, que tem cheiro e que tem gosto. E o vinho acabou. Acabou o cheiro naquele casamento. Acabou a cor naquele casamento. Acabou o gosto daquele casamento. Quantas vezes, e por que não dizer muitas vezes, muitos homens, muitas mulheres têm dito: acabou. Eu não amo mais. O amor morreu. E muitas vezes a gente tem essa capacidade de matar o amor mesmo, né? Então, se o amor não é adubado, se ele não é regado, se ele não recebe o sol adequado, ele esfria. O amor de Deus nunca se acaba, diz Paulo aos Coríntios. Mas o meu amor, o seu amor, o amor humano, ele acaba. A gente mata. Nós somos muitas vezes malvados. Procuramos caminhos equivocados. E acaba a cor, acaba o cheiro, acaba o gosto, muitas vezes, nos nossos casamentos. A crise se instala no nosso lar, na nossa vida. Certamente todos os casais aqui um dia já tiveram uma grande crise conjugal. Quem sabe aquele dia que você olhou para ela e disse assim: amanhã vamos procurar um advogado. Ou que ela olhou para você e disse: chega,
amanhã a gente resolve essa situação. Quantas vezes isso acontece? Se nós pudermos classificar como crises, 3 grandes crises que abalam os casamentos hoje, são as seguintes: crise financeira, crise de saúde, doenças, e crise nos relacionamentos. Essa, inclusive, é a mais forte, que muitas vezes a de relacionamentos, ela se desdobra em problemas de saúde e em problemas financeiros também. 3 coisas que abalam profundamente os nossos lares, os nossos casamentos. E tinha acabado o vinho. Aquele casamento, como a gente costuma dizer no popular, tinha dado com os burros na água. Estava aguado, perdeu a cor, perdeu o cheiro, perdeu o gosto. Quem é que convida alguém para um casamento para servir água? Ninguém. Serve-se refrigerante, serve-se em outros casamentos outras bebidas, mas água não, porque a água não tem graça em festa de celebração. Aquele casamento estava numa grande crise. Ou seja, chamar Jesus para o casamento é uma bênção, mas a presença de Jesus nos nossos casamentos não torna os casamentos imunes às crises. Isso é uma das coisas que a gente precisa encarar também com realidade. É que o momento do casamento é um momento festivo, mas depois da lua de mel começa o vamos ver. Quando você namora, então, quando a gente casa, aqueles primeiros momentos, então ele é sempre bonito, ela é sempre bonita, ele é sempre cheiroso, ela é sempre cheirosa, ele é sempre penteado, ela também. Mas depois que a gente começa a dormir na mesma cama, tomar café na mesma mesa, almoçar no mesmo lugar, pagar as mesmas contas, descobrir que o outro não é assim a perfeição que a gente imaginava, que o outro começa a mudar. E algumas pessoas pensam assim: quando casar melhora. Em geral, quando casar, piora. Não é que necessariamente piora, é que a gente começa a revelar aquilo que a gente é, que está escondido. Paul Tournier, ele diz uma coisa muito interessante, que nós somos formados, só para nossa ilustração, de uma pessoa e de um personagem. Tá? A pessoa é o que está lá dentro, e o personagem é o que está por fora. O personagem é aquele sujeito arrumado, bonito, cheiroso. Aquela menina também arrumada, bonita, cheirosa. Mas lá dentro tem um personagem, uma pessoa que tem certos receios de se manifestar, e não pode se manifestar assim de uma vez. E quando o personagem é amoroso, ele é carinhoso, ele começa a revelar a pessoa que existe lá dentro, devagarinho, né? E quando o outro se revela, que o outro acolhe, isso é o que a gente chama de amor. Quando a gente começa a aceitar o outro do jeito que ele é. Aquela menina que você casou um dia, que tinha a cintura de pilão, um dia ela vai virar cintura de caminhão. Pode ficar certo, meu jovem. Aquele gato saradão, tá? Que só usava aquelas camisas de manga curta para mostrar o músculo, né? Barriga para dentro. Depois de um tempo ele começa a usar aquele modelo de camisa KLB. Conhece? KLB, quilapa de barriga, né? Aquele sujeito assim, tudo muda. Tudo muda. E Rubem Alves diz uma coisa muito interessante com relação a isso. Ele diz: a gente precisa fazer uma pergunta antes de casar. Sabe qual é a pergunta? Eu vou ser capaz de conversar com essa menina ou com esse menino até o fim da minha vida sem enjoar?
Essa é uma pergunta interessante. Os namorados, os solteiros e os noivos aí precisam fazer essa pergunta. Eu vou ser capaz de conversar com ele ou com ela até o fim da minha vida sem enjoar? Se a resposta for sim, pode colocar aliança no dedo. Se a resposta for talvez, então vamos trabalhar um pouco mais essa relação. Se a resposta for não, é melhor repensar. Sabe por quê? Porque ele diz o seguinte: o nosso corpo, com o tempo, ele vai mudando, envelhecendo. Nós não temos como controlar o envelhecimento do nosso corpo. A gente ajeita daqui um cremezinho, dali uma plástica, da acolá, mas não tem jeito, uma hora ele dá os seus sinais. O nosso corpo envelhece nessa direção, mas ele diz que a nossa alma se renova na direção contrária. Que coisa linda! Não tem coisa mais linda do que a gente observar um casal de velhinhos de mãos dadas, de cabelos brancos, passeando pela rua. Aqueles aprenderam o que é o amor. Aprenderam, e como diz Rubem Alves, que erótica é a alma. O corpo, ele perde essa característica, mas o verdadeiro prazer da relação entre um homem e uma mulher, ele está nessa relação de diálogo confiante. Quando a pessoa que está dentro desse personagem se revela e o outro aceita do jeito que ele é, com aquele defeito, com aquele medo, com aquela falha, com aquele erro. Eu aceito você do jeito que você é, você me aceita do jeito que eu sou. Isso é o que a Bíblia chama, e o que a vida chama, de amor. As crises vêm de todos os tipos, financeiras, de saúde, de relacionamentos, mas quando a gente encara essa realidade de forma sadia, adequada, e dando os passos necessários, que é o próximo passo do texto que nós acabamos de ler, para que um milagre aconteça no casamento. O verso 5, o verso 7 e o verso 8 nos mostram isso de uma forma muito bonita e muito clara. Então ela, Maria, fala aos serventes: fazei tudo o que ele, Jesus, vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. O verso 7, e Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles encheram, completamente, totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Para mim, a chave do milagre está aqui. Milagre acontece quando a gente obedece. O milagre aconteceu nesse casamento, quando as pessoas que estavam envolvidas nele resolveram obedecer à fala e à ordem de Jesus. Amém? Milagre está sempre relacionado com obediência. Às vezes tem situações que eu fico de boca aberta, pessoas querendo benefícios, querendo milagres na sua vida, querendo tirar proveito do poder de Deus, sem estar disposta a nenhum passo de obediência. A pior situação, eu tenho às vezes até constrangimento de contar isso, a pior situação que eu já vivi, uma senhora que vinha para o aconselhamento no gabinete, e ela era amante de um homem casado, e ela ia para a igreja, já tinha uma filha dele, e um dia, no final, eu sempre termino os aconselhamentos com oração, ele disse: pastor, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração por mim. Pois não, minha irmã. Tem algum motivo específico? Ela falou: tenho. Eu quero pedir para o senhor orar para o pai da minha filha deixar a esposa dele e casar comigo. Eu acho que foi uma das poucas vezes na minha vida que eu neguei a oração. Eu falei: minha irmã, nem pensar. Nem pensar. E algumas vezes eu fico pensando no atrevimento, né? O atrevimento e a coragem. A gente às vezes tem dificuldade, falta coragem para fazer coisas boas, para dizer coisas boas, mas tem gente que tem assim uma simplicidade, fazer um pedido desse,
quer melhorar a sua vida, quer milagre na sua vida, agora sim, sem nenhuma disposição de obedecer. E eu falei, de jeito nenhum. Eu posso orar para que a irmã encontre uma pessoa que ama e que essa pessoa também ame, que vocês possam ser muito felizes. Eu posso orar para que o pai da sua filha, conquanto esteja envolvido nessa confusão toda, ele possa se acertar com a esposa dele e eles serem muito felizes. Mas esse pedido de oração que a senhora está me fazendo, eu não vou orar nunca, absolutamente nunca. Milagre acontece quando a gente obedece. Milagre de verdade. Um milagre consistente. Ele acontece quando a gente obedece. E eu lembro, meus irmãos, por exemplo, do caso de Naamã, aquele general. E ele, por ser general, então ele se achava o maioral. E vai lá para falar com o profeta. E quando ele se aproxima do profeta, o profeta mandou o seu moço, que era o pastor auxiliar, era seminarista lá da igreja de Eliseu, e vai lá e dá o recado para ele, olha, diga a Naamã que mergulhe 7 vezes no Jordão e ele vai ficar curado. E Naamã fica, mas não é possível, né? O general, eu pensei que ele fosse me receber com todas as honras, com todas as pompas e circunstâncias. Afinal, eu tenho medalhas de um lado e do outro, sou homem importante, eu mando e desmando, eu faço e aconteço. E aí o pessoal que estava ao redor dele disse, não, meu amigo, olha, nosso pai e tal, ajeitou daqui, o pessoal não deixa disso, né? Arruma daqui, da acolá. Disse, olha, se ele pedisse uma coisa difícil, o senhor não faria. Não é tão simples. Não é tão simples assim não, que lá na minha terra tem rio limpo. Esse rio aqui é imundo, sujo. Não queria obedecer. E no final, os irmãos conhecem a história, o homem cedeu e mergulhou 1 vez, e mergulhou 2 vezes, e mergulhou 3, e mergulhou 4, mergulhou 5, mergulhou 6 e nada. Eu disse, não, tem alguma coisa errada. Quando ele mergulha a 7ª vez, a Bíblia diz que a sua pele se tornou tão limpa como a pele de uma criança. Porque milagre acontece quando a gente obedece. Milagre acontece quando a gente obedece. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina assim de ponta a ponta. Então aqueles homens chegaram e Jesus olha para eles assim, tem uns potes ali, que os judeus usavam para se lavar, esse hábito de lavagem constante, diz, encham de água os potes. E aí os homens foram lá e encheram. Se agora faça o seguinte, leve lá para o chefe do buffet, o mestre sala. E eles levaram. Em nenhum momento eles disseram assim, meu senhor, o senhor já pensou que em festa de casamento ninguém serve água? Não. Eles apenas obedeceram. E para mim, assim, na minha mente, quando eu leio essa história, eu imagino o seguinte, que no momento que eles caminhavam em direção ao chefe do buffet, ao mestre-sala, o milagre aconteceu. O milagre aconteceu no caminho da obediência. O caminho da obediência é que nos leva ao milagre. Gênesis 2:24, nós já trabalhamos esse texto aqui nesse fim de semana, mas eu quero reforçar. Diz que o homem deve deixar pai e mãe, ele deve unir-se à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne, uma só pessoa. E esse texto ele aparece em Gênesis 2:24, ele aparece em Mateus 19, ele aparece em Marcos 10 e ele aparece em Efésios capítulo 5, mostrando a linha básica, a estrutura, o alicerce de um casamento feliz, de um casamento no qual os milagres acontecem. Esse prédio está em pé, mas nós não conseguimos ver a parte que segura esse prédio. A estrutura, a base, os alicerces estão da parte visível e da beleza visível para baixo. Porque a beleza, ela vem depois.
Primeiro vem a obediência e depois é que vem o milagre. Então, o que a Bíblia quer nos dizer com isso? Deixar pai e mãe, unir-se à sua esposa e tornar-se uma só carne. Que as famílias e os casais que buscam, fazem todo o esforço para obedecer a esses princípios, são famílias que encontram o caminho da felicidade. Todas as famílias da Bíblia que a gente vê obedecendo a esses princípios são famílias felizes. O contrário também é verdadeiro. Todas as famílias que atropelaram esses princípios caíram em grandes dificuldades. Algumas vezes eu encontro homens dizendo assim: mas eu bem que podia ter 2 mulheres, 3 mulheres, né? Davi teve, Salomão teve, Salomão até que abusou da conta, né? Foi longe. Abraão teve, por que eu não posso ter? Mas esse não é o projeto piloto original de Deus. Eles tiveram isso, concessão da cultura deles, e tiveram enormes problemas por causa disso. Mas esse não foi, não é e nunca será o desejo de Deus para a nossa vida. Deus fez um Adão e fez uma Eva. Ele não fez um Adão e 2 Evas. Nem fez 2 Adãos e uma Eva. Para um. Deixar, unir-se e tornar-se. Vamos dizer juntos? Deixar, unir-se e tornar-se. Os maridos devem amar suas mulheres, diz Efésios capítulo 5, verso 24. E quantas vezes eu já vi alguns maridos dizendo: eu não amo mais. Não ama? Tá bom. Então vamos começar a amar, né? Porque amar é um ato da vontade. Amar é um ato da vontade. Eu quero mais uma vez me referir ao filme Prova de Fogo. Quem não assistiu ainda, assista, que ele é um filme muito bom. E quando eu me lembro dessa história, eu também lembro de um rapaz, um senhor. Ele veio para o aconselhamento depois que a sua esposa veio. Ela veio inicialmente e falou das suas crises, e eu mandei chamá-lo, e ele veio. E foi uma das situações mais inusitadas que eu já vi. E eu perguntei: rapaz, por que você trai tanto a sua esposa? E ele disse: olha, ela é uma excelente mulher, boa mãe, boa dona de casa, honesta, fiel, crente, tal. E eu disse: e como é que você ainda trai uma mulher dessa? Ele voltou para mim e disse: é porque eu sou um cabra safado mesmo. Disse: mas eu nunca tinha ouvido isso. Normalmente os homens tentam ajeitar, né? Uma desculpa. Não, porque apareceu, fui tentado. Ele disse: eu sou um pecador, eu sou um miserável. Até onde eu sei, eles estão se organizando, refazendo a sua vida. Ele resolveu tomar uma posição nova, ele resolveu obedecer. Porque o milagre acontece quando a gente obedece. E em último lugar, vamos agora desfrutar da obediência. Primeiro, a gente chama Jesus para dentro de casa. Segundo, a gente entende que mesmo a presença de Jesus não vai evitar que a chuva caia, que o rio suba, que o vento sopre e a casa seja abalada. Mas a presença de Jesus e a obediência ao que Ele disser vai gerar o milagre. O verso 10 nos diz o seguinte: que depois de experimentar aquele vinho gostoso, então a surpresa foi a seguinte: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O que esse texto nos ensina, meus amados irmãos? Ensina o seguinte: que quando a gente passa por uma crise, que segue os princípios e ouve a voz de Jesus e caminha por ele, a situação seguinte, ela será melhor do que a anterior. Amém? Amém mesmo? Quantos aqui já tiveram essa experiência alguma vez na sua vida? Isso.
Os outros nunca brigaram com a mulher? Não? Opa, outras mãos se levantando ali. Então, será que é aquele dia que a gente brigou, você falou o que quis e ouviu o que não quis, e disse tal, e aí depois vem aquele peso, e vem aquela orientação do Espírito Santo, e aí os dois começam a conversar, e aí começam a pedir perdão, e aí começam a chorar, e começam a se abraçar, e a situação seguinte, ela é melhor. Quanto mais a gente resolve os problemas, então a gente sobe na escala de maturidade. A partir daquele momento, certamente, a gente vai conhecer coisa nova na vida do outro que ainda não conhecia. Aquela raiva enorme que ela tinha, talvez você não soubesse até o dia daquela briga. Que homem bravo, que mulher brava. E a palavra de Deus nos diz que a segunda situação, o vinho novo é melhor. O vinho novo é melhor. Ou seja, esse é o momento de desfrutar. Mas tudo começa com o convite de Jesus para o casamento. O convite de Jesus para dentro de casa. O convite de Jesus para dentro do lar. Esse é o primeiro passo. Trazer Jesus para dentro do coração. Trazer Jesus para dentro da casa. Vamos orar. Pai de amor, infinita bondade, Deus da família. Deus que tem essa preocupação com os lares, com os casais, com os casamentos. Nós queremos louvar o Teu nome, porque sabemos que o Senhor esteve falando de uma forma especial a muitos casais, e específica a esses que corajosamente se põem de pé nesse momento. Nós pedimos que o Senhor dê a eles força para consertar essa área que o Senhor tocou nesse fim de semana na vida deles. Sim, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o convite de Jesus para dentro do casamento possa também trazer a eles a mente que os problemas não desaparecem. Ao contrário, às vezes eles aumentam, mas que a obediência à tua palavra e à tua direção, ela vai gerar o grande milagre que nós desejamos. Ó Deus, nós te agradecemos por essa palavra e te pedimos por cada casal, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Amém. O amor fortalece nas pequenas coisas, no doce sorriso e no admirar, no viver na verdade, no carinho e amizade, se cultivamos o amor.